Sabe aquela cicatriz, aquele hematoma ou até uma fratura? Cada uma dessas marcas conta uma história. Só que algumas histórias são bem mais difíceis de ler. E é exatamente aí que entra a traumatologia forense, que é a ciência de decifrar essa linguagem silenciosa do corpo, transformando ferimentos em evidências. Para a maioria de nós, um ferimento é só um dano. Mas na cabeça de um perito, a resposta vai muito, muito mais fundo. Um ferimento é um registro físico, sabe? É tipo o eco de um evento violento e tá cheio de pistas ali só esperando para serem descobertas. E a chave para decifrar isso tudo está num conceito fundamental, a energia vulnerante. Pensa no jeito bem simples. Toda lesão, sem exceção, é o resultado de uma energia que foi transferida para o corpo. O trabalho do perito é entender que tipo de energia foi essa e como ela agiu. Esse é o primeiríssimo passo para reconstruir o que de fato aconteceu. Então, para a gente começar a ler essas histórias escritas no corpo, primeiro a gente precisa aprender o alfabeto. Existe um vocabulário forense que é crucial para a gente separar a causa do efeito. O primeiro termo é trauma. E aqui tem um detalhe super importante. Na medicina legal, o trauma não é o machucado em si, é a ação, aquela energia externa que atinge o corpo. É, em essência, a causa. E aí, como resultado desse trauma, a gente tem a lesão. Essa sim é a alteração na estrutura, o dano que o perito consegue ver e examinar. A lesão é o efeito. Parece sutil, né? Mas para análise, essa diferença é gigantesca. Ok, mas de onde vêm essas energias? Elas se dividem em algumas categorias principais, tem a mecânica, a física, a química e até umas combinações tipo a físico-química. De longe, a mais comum no dia a dia da perícia é a primeira, a mecânica, e é por ela que a gente vai começar. Energia mecânica. Basicamente, a gente está falando da aplicação de força física através de algum instrumento ou objeto. É aqui que a análise das ferramentas do crime realmente começa. E é aqui que a história começa a ficar fascinante. A aparência de uma ferida revela o tipo de instrumento. Uma lesão cortante, feita por uma navalha, por exemplo, tem as bordas bem limpinhas, regulares e sangra bastante. Já uma lesão contundente, tipo de um martelo, ela esmaga os tecidos, as bordas são todas irregulares e, o que parece estranho, o sangramento para fora costuma ser menor, porque os vasos são amassados e fechados pelo impacto. Essa mesma lógica vale quando a gente diferencia instrumentos que perfuram. Um picador de gelo que só tem ponta, ele só afasta os tecidos, criando um buraquinho. Mas uma faca que tem ponta e gume se torna um instrumento perfuro-cortante. Ela entra e corta ao mesmo tempo, deixando uma lesão em formato de fenda que já diz muito mais sobre o objeto usado. E olha só o nível de detalhe que a perícia consegue chegar. Numa lesão cortante, pode aparecer o que eles chamam de cauda de rato. É um rabicho bem pequeno no final do corte, onde ele fica mais superficial. Esse detalhezinho minúsculo indica a direção do golpe e onde o instrumento saiu. É uma informação que vale ouro. Agora, vamos entrar num dos capítulos mais complexos e ao mesmo tempo mais reveladores da traumatologia forense: as lesões por arma de fogo. Nenhum outro tipo de ferimento conta uma história tão detalhada quanto um disparo. Para entender um tiro, a gente precisa dividir os efeitos em dois tipos. Os primários são causados pela bala, pelo projétil. Eles sempre vão estar lá. Mas os secundários, esses são os mais reveladores. Eles vêm dos resíduos do disparo. Pólvora, gases, fumaça. É a presença ou a ausência desses resíduos que diz para o perito a distância do tiro. Num tiro a curta distância, a lesão de entrada é como um alvo com vários anéis de evidência. Começando do centro para fora, a gente tem a orla de escoriação, do impacto do projétil, e a de enxugo, que é a sujeira que ele deixa. Mais para fora vem a zona de tatuagem, que são grãos de pólvora que grudam na pele. E a zona de esfumaçamento, uma fuligem que dá para limpar. Em tiros bem de perto, pode ter até uma zona de queimadura. Cada camada dessas é um mapa da distância. Outra análise que é fundamental: saber diferenciar a lesão de entrada da de saída. A entrada costuma ser redondinha, com as bordas viradas para dentro e, dependendo da distância, com aqueles resíduos que a gente acabou de ver. Já a saída é o oposto. Normalmente é irregular, maior, com as bordas viradas para fora e, claro, sem nenhum resíduo de pólvora. É a assinatura de que o projétil atravessou o corpo. E quando o tiro é encostado, especialmente sobre um osso, como o crânio, a gente encontra um sinal que não deixa dúvida nenhuma: o sinal de Hoffman, ou boca de mena. Os gases do disparo entram, batem no osso e voltam com uma força explosiva, rasgando a pele de dentro para fora. O formato de estrela dessa lesão é a prova definitiva de um tiro de contato. Mas
nem só de força mecânica vive a traumatologia forense. Outros agentes também deixam suas marcas no corpo, com assinaturas bem específicas. Pensa na energia térmica. Nos seus extremos, ela é igualmente destrutiva. O calor causa queimaduras, que são classificadas em graus de profundidade, desde uma simples vermelhidão até a carbonização total. E o frio extremo causa as geladuras, que congelam e matam os tecidos de um jeito bem parecido, pela necrose. E às vezes, a natureza deixa uma assinatura que é de cair o queixo. É o caso do sinal de Lichtenberg. Essa marca super delicada, que parece uma samambaia desenhada na pele, pode aparecer em quem foi atingido por um raio. E o mais incrível é que ela pode sumir em algumas horas. Ou seja, é uma pista fugaz, mas inconfundível. Até a cor da pele pode virar uma pista. A máscara equimótica de Morestin é um exemplo poderoso disso. Essa cor arroxeada no rosto e no pescoço acontece quando o tórax é comprimido com muita força. O sangue consegue subir para a cabeça, mas não consegue descer. Fica represado ali. É um sinal clássico de um tipo bem específico de asfixia. A gente vê um monte de detalhe técnico, né? Sinais com nomes estranhos, classificações, mas tudo isso leva a uma pergunta central. Por que isso tudo é tão importante? Qual o propósito final dessa análise toda? O ponto-chave é o seguinte: a traumatologia forense dá voz a quem não pode mais falar. Cada lesão, cada padrão, cada mínimo detalhe é um depoimento. A análise objetiva desses sinais permite reconstruir o que aconteceu, confirmar ou desmentir versões e, no fim das contas, fornecer provas concretas para a justiça. Então, para a gente amarrar tudo, lembre-se que toda lesão é energia transferida. Saber classificar essa energia é o que guia a investigação. A gente viu que os ferimentos de arma de fogo são os mais ricos em informações e que toda essa precisão científica não é só um exercício acadêmico, é uma ferramenta essencial na busca pela verdade. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A ciência nos dá as ferramentas para ler essas histórias escritas nos corpos. Mas a pergunta que fica é, se os corpos contam histórias, será que a gente está realmente pronto para ouvir tudo o que eles têm a dizer?